felizes, né? Gratas ao Senhor por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui nessa noite para transmitir a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Agradeço aqui a diaconisa Salete, o seu esposo, irmão Raimundo, pelo convite e toda a congregação. Quero já justificar a ausência do meu esposo. Trabalhou até tarde, não deu tempo de chegar, mas ele está me devendo, né? Porque é um combinado. É muito bom quando a gente vem que o esposo está na nossa retaguarda, né, irmãos? Para nos abastecer ali com aquela presença dele. Ele ora pela gente, mesmo ali no centrado ele está orando. E quando ele não está presente, a gente sente essa falta, né? Amém? Glória a Jesus. Então, sem perca de tempo, prometo que não vou me demorar, vou ser sucinta em minhas palavras, mas eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja do Senhor nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso 31. Glória a Jesus. Glória. Glória a Jesus. Capítulo 16, versículo 31. Amém, igreja? Amém. Que diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Te assenta já tomando posse dessa vitória, dessa palavra profética para a tua vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta passagem é uma passagem conhecida da igreja. Louvado seja Deus. Onde ali foi ministrada uma bênção, foi profetizada uma bênção de vitória para aquele homem que ali assegurava aquele ambiente de trabalho. Quando Paulo e Silas, que estavam ali em Filipos fazendo a obra do Senhor, pregando, ministrando, levando a palavra de salvação, ali eles ministravam para muitas mulheres. Quem queria ouvir, ouvia. Quem queria receber, recebia. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe que quando a gente fala do nome de Jesus, quando a gente prega o Evangelho de Jesus Cristo, em todos os tempos a gente vai encontrar dificuldades. É uma batalha muito grande para aquele que se coloca na frente do trabalho, para aquele que se disponibiliza a receber o cajado que Deus entrega nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor chamou a cada um de nós para um propósito. Ninguém nasceu nesse mundo, eu creio assim. Ninguém nasceu só por nascer ou só para completar um número. Cada um de nós nascemos com um objetivo, um propósito pelo Senhor, nosso Deus. E cada um de nós temos um chamado diferenciado, um chamado específico. Amém? Às vezes Ele te chama para pregar, às vezes Ele te chama para louvar, às vezes Ele te dá os dois. E aí depende da tua busca, depende do teu esforço para te aprimorar aquilo que Deus já te entregou nas tuas mãos. Não para ser melhor do que ninguém, mas para levar o ID de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E quando ali eles encontraram aquela moça, aquela jovem, que quando eles passavam, ela praticamente perseguia eles. E ela tinha um espírito maligno de adivinhação. E ele, Paulo, orou e aquela moça foi liberta daquele espírito maligno. Mas nem todo mundo ficou feliz, porque ela tinha dono. E esse dono se achava dono dela, o dono terreno, de uma forma que lucrava com aquilo que ela fazia. Ela fazia adivinhações e eles recebiam dinheiro em troca disso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor tinha um objetivo naquela vida, o Senhor tinha um propósito naquela vida de libertação. Aleluia! Quando Ele colocou Paulo e Silas diante do caminho daquela jovem,
podiam ver a luz do sol. Imagine como devia ser abafado e cheio de mofo, né? E ainda tinham troncos enormes onde ali eles colocavam os pés dos presos àqueles troncos de árvores, que ali não tinha chance deles sair, além dos portões serem muito bem trancados. Não tinha como eles fugir. Ainda assim, o Império Romano ainda colocava uma pessoa para vigiar, para que nenhum preso pudesse sair dali. E olha a responsabilidade de uma pessoa que era tirada às vezes do seio da sua família, porque segundo eu estudei, eram militares, muitas vezes aposentados, que recebiam esse cargo de responsabilidade. E aí eles assumiam esse cargo, eles iam vigiar as cadeias. Mas se algum preso fugisse da cadeia, ou eles pagariam a pena, ou eles morreriam. E automaticamente quem sofreria com isso? Toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa que estava recebendo algo de tanta responsabilidade para fazer. E ele tinha que ali manter ali a organização daquele ambiente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo, presos ali, foram louvar ao Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Glórias a Deus. E enquanto eles estavam adorando, os outros presos estavam escutando sim aquela adoração. O que me chama a atenção é o horário que eles estavam adorando ao Senhor. O horário, à meia-noite. Eu achei tão interessante quando diz à meia-noite, eles estavam orando e as cadeias se abriram. Aleluia! Você entende o que é orar à meia-noite? Quer dizer, irmã, que Deus só vai me ouvir à meia-noite? Não. Depende da tua comunhão com Deus. Deus, ele pode te ouvir em qualquer hora, se você tiver comunhão com o Senhor. Se você conseguir alcançar o coração de Deus, ele pode te ouvir em qualquer hora. Mas o que acontece à meia-noite? A meia-noite é uma quebra de um ciclo. É um ciclo que se quebra e se renova um novo dia. Aleluia! E quando se quebra um ciclo, aleluia, quando você está orando, aleluia, vai se quebrar maldições, vai se quebrar coisas difíceis na tua vida, vai se quebrar a falência, aleluia, vai se quebrar as enfermidades, aquilo que muitas vezes o inimigo tenta colocar contra as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmã? Porque naquele momento ali, olha, você está em silêncio. É o momento onde muitos vão aquietar o seu corpo, dormir, deitar, estar em silêncio. Será que a gente consegue orar ao Senhor e sentir a real presença do Senhor dando aula na sala de aula? Será? Com várias crianças gritando e falando alto, ou no meio de um comércio, muitas vezes atendendo um cliente, a gente não consegue se concentrar. Mas um horário específico, aquele que você consegue ali falar com Deus, Deus, ele te ouve. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor espera mais de nós. Ele quer ter uma intimidade mais com a gente a cada dia. Se a gente quiser ver a nossa família salva em Cristo Jesus, na presença do Deus Altíssimo, precisamos ter um momento a sós com o Senhor. Aleluia! Um momento de intimidade, aquela conversa que só eu e ele podemos conversar, que muitas vezes não saem palavras. Aleluia! Mas o Senhor entende o teu gemido. O Senhor entende o teu choro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E voltando para o
antigamente, quem era carcereiro, as suas famílias, elas habitavam ali por perto, bem muito pertinho, ali daquela redondeza. Geralmente as suas casas não eram deles, eram patrimônios ali daquela administração. Então, Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Para você ver como o Senhor ele faz, porque ele sabe que o bem mais precioso que eu e você temos é a nossa família, é a nossa casa. Você pode passar um dia turbulento, você pode passar um dia cansativo, até de afronta, de aflição, mas o lugar onde você vai repousar é a tua casa. Aleluia! O teu lar pode não ser perfeito, porque não existe lar perfeito. Todo lar tem conflitos, tem diversidades, todo lar tem problemas para resolver. Quem é que não tem conta para pagar? Aleluia! Quem é que não tem problema com adolescente? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que não enfrenta um desemprego? Aleluia! Quem é que nunca passou por uma enfermidade? Aleluia! O nosso lar tem problemas, mas nós temos um Deus vivo. Aleluia! Aquele que vela por nós, aquele que tem todo o poder, aquele que resolve todas as nossas causas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali, aquele carcereiro convidou eles para ir na sua casa. E lá na sua casa, todos ali aceitaram Jesus como Cristo Salvador. Aleluia! O que eu tiro para mim dessa família? Com certeza a família daquele homem era uma família respeitosa. Era uma família centrada, era uma família organizada. Como assim, irmã Val? Porque quando eles foram na casa deles, eles estavam de corações abertos para receber aquilo que lhes foi entregue. Com certeza eles estavam em harmonia uns com os outros, eles estavam em harmonia com o seu esposo estava em harmonia com a sua família, com seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a gente passe aflições, dificuldades, mas se a família estiver em harmonia, aleluia, há uma conexão. Existe uma conexão que não é material, é uma conexão espiritual. É uma ligação que a gente não pode explicar, mas vem do sobrenatural. Louvado seja Deus. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso, dá um glória para Jesus aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho exemplos de famílias que não são perfeitas. A família de Abraão. Abraão se antecipou juntamente com sua esposa para resolver os problemas antes de esperar no tempo de Deus. Aleluia. Essa questão a gente tem que esperar no tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já faz um tempo que eu arrumo minha mala para ir embora, mas o Senhor ainda não deixou eu ir. Então eu estou esperando o tempo de Deus. Eu estou esperando a liberação do Senhor. Porque se fosse pela minha vontade, eu já tinha pego o voo e já estava lá. Mas até aqui o Senhor não deixou. Aleluia. Quem sabe se eu for com a minha própria vontade, o que será que eu não vou passar sem a autorização do Senhor? Amém? Glória a Jesus. Então Abraão fez um combinado ali com a sua esposa, sem ter, como é que eu posso dizer, sem esperar no tempo certo das coisas acontecer na vida dele. E depois eles foram colher os frutos, né? Que todo mundo já conhece a história. 2 filhos com 2 esposas difíceis de ser trabalhadas. Louvado seja o nome do Senhor.
ou com sua família, com seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não era uma família perfeita. Louvado seja Deus. Uma família de Jacó. Aleluia. Quando ali a briga teve entre seus irmãos, e ali eles venderam José, né? A inveja, o ciúme, desenfreado, fora de controle, não é de Deus. Quando ali a gente olha uma família que não é perfeita, uma família que não é perfeita, e às vezes a gente julga a nossa, porque quando a gente vem ministrar sobre família, há um peso sobre a gente, há uma responsabilidade sobre a gente, porque a gente quer que a nossa família toda esteja servindo ao Senhor na casa do Senhor, porque assim eles foram instruídos e ensinados. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Se nós não cuidarmos dos nossos, quem é que vai cuidar, irmãos? Quem é que vai cuidar? Se você não cuidar daquilo que Deus te deu, foi Deus que te deu esse esposo, foi Deus que te deu essa esposa, foi Deus que te deu teus frutos. Te alegra no Senhor e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho a dádiva de ser mãe, porque o Senhor me deu um fruto. Aleluia. Ele dá trabalho, dá, mas é meu, ainda assim é meu. E se você não cuidar, quem é que vai cuidar? O inimigo está aí fora, olha, só querendo tragar qualquer um dos nossos a qualquer custo, para entristecer o nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente de sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Se não cuida dos teus, quem é que vai cuidar? Não cuida não, para ver se o inimigo cuida direitinho, e aí ele leva para um lugar muito difícil que não tem volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui os exemplos de famílias que não eram perfeitas. A sua não é, a minha não é, mas ainda assim é o lugar onde você tem um aconchego, é o lugar onde você chega em casa e você tem a felicidade de olhar para o seu filho, para o seu esposo e dizer que eu tenho alguém por mim e que eles têm alguém por eles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Provérbios 22 capítulo 6 diz, deixa eu procurar aqui na Bíblia bem direitinho. Provérbios capítulo, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aleluia. Ainda que no meio do percurso, essa palavra que serve para mim, eu não sei se serve para alguém aqui nessa igreja, mas fala muito comigo, porque muitas vezes, irmãos, a gente se coloca à prova e se culpa, porque um fruto nosso não está na casa do Senhor, e a gente se pergunta: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para que essa pessoa que eu te apresentei na tua casa, que é meu filho, é meu fruto, não está na tua casa te servindo? Aleluia. Aí o Senhor fala aqui: instrui o menino. Tu instruiu o menino? Tu instruiu a menina? Então não tem com que te culpar. Descansa o teu coração. Aleluia. Porque dos nossos cuida o Senhor. Porque dos nossos cuida o Senhor. E quando você caminha para fazer a obra, o Senhor está guardando a tua família. Ele está cuidando dos teus. Aleluia. Uma certa noite eu estava orando ao Senhor pela madrugada, e de repente o meu filho me ligou pelo notebook. Eu não sei como ele conseguiu ligar, porque ele estava sem o celular, e entraram no apartamento dele em Macapá, e ele dormindo com a pedra. Glória a Deus, porque ele acorda com um andado na casa, ele acorda, irmãos. Quem entrou no apartamento dele levou tudo que ele tinha dentro do apartamento, ainda colocou a mão sobre ele aqui, pegou o celular que estava carregando aqui perto. Só que ele apagou todas as luzes, ele não viu o notebook.
das coisas, dos objetos, até as facas, os garfos e os pratos ele levou. E o meu filho me ligou desesperado. E eu só em ouvir a voz dele eu já chorei. Porque você imagina, você está em casa, pela madrugada teu filho te liga e ele mora só em Macapá. Tu pensa logo alguma coisa difícil. Tu diz, meu Deus, o que foi? Mas eu já chorei porque eu ouvi a voz dele. E ali ele me disse, mãe, verdadeiramente o Senhor cuida de mim. Verdadeiramente o Senhor, ele me guarda ali naquele lugar, eu creio, mãe. Porque o bandido entrou aqui e levou tudo que tinha. Só não levou a geladeira que não deu conta. Porque o resto, tudo ele levou. Eu digo, meu filho, o material a gente vai dar um jeito. Parcele 48 vezes, mas a gente paga. Agora a vida, meu irmão, depois que enterra, não tem mais jeito. Aleluia. E é por isso que eu digo que a gente não deve desistir dos nossos. Teu filho está te dando trabalho? Persevera orando por ele. Faz sacrifício orando por ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto você faz, o Senhor, ele está cuidando dele e não vai deixar ele morrer sem salvação. Aleluia. E eu creio no agir de Deus. Se tu crê, aleluia, se tu ainda não fez esse sacrifício, começa a fazer. E tem gente que diz assim, irmã, o meu filho ainda é uma criança, eu estou tranquila. Começa a orar pelo teu filho desde o dia que ele nasceu. Desde o dia que Deus colocou no teu ventre, já começa a apresentar o Senhor. Já começa ali a profetizar na vida dele que ele vai ser alguém da parte do Senhor. Porque ainda que ele no futuro se desvie e você instruiu, você plantou a semente, aleluia. Mesmo depois de velho, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, aleluia. E a promessa vai se cumprir. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus de palavra. Quando ele diz que vai fazer, aleluia, é só se você não crê. E o Senhor diz aqui, crê, somente crê, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que nós possamos ter mais comunhão com Deus e parceria uns com os outros. Quando eu digo parceria, é na nossa casa, é no nosso lar. Meu esposo recentemente, ele prega por onde ele vai sobre esse testemunho, e eu disse para ele que eu ia falar um pouquinho, que ele passou por uma depressão terrível, que eu pensei que eu mesma ia ficar com ele, porque o negócio é difícil, gente, é difícil. Quem já teve depressão sabe que não é fácil, é uma coisa opressora do inimigo, que a pessoa não tem vontade de nada. Ele não tinha vontade de beber água, de tomar um banho, de levantar para ir no banheiro. E você vê o teu esposo, que é um homem de oração, mas levantava para orar. Levantava para orar. Eu dizia, Senhor, tem coisas que eu não compreendo. Mas é porque o Senhor deixa tu compreender só até onde tu pode saber. Tem coisas que eu não consigo compreender. E como um homem fragilizado daquela maneira, que não conseguia comer, não conseguia beber água, aleluia, mas conseguia levantar para orar, porque ele ora mais do que eu. Levantava para orar. Quando eu deitava, ele estava orando. Quando eu saía, ele estava orando. Quando eu chegava, ele estava orando, aleluia. E teve uma noite que ele se despediu de todos nós na nossa casa e disse assim, minha filha, eu já vou. Eu digo, para onde? Me espera que eu vou junto, eu não quero ficar. Ele disse, eu já vou, porque eu estou passando muito mal, eu não estou conseguindo respirar, eu não estou conseguindo e foi desfalecendo. E nessa hora, irmãos, eu peguei a minha Bíblia e assumi a autoridade de profeta